Nós estaremos meditando numa passagem do conhecimento de muitos dos irmãos, porém eu acredito que Deus ele tem uma palavra para os nossos corações. Marcos, capítulo de número 5 e o versículo de número 21. Todos encontraram? Marcos 5, 21. Diz a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Versículo 24 diz assim: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos diante da história de Jairo, uma história que eu acredito que todos conhecem, mas Deus ele colocar uma palavra em meu coração, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. A Bíblia diz que Jesus, outra vez, estava em um barco, e o versículo de número 21 diz assim: ajuntou-se a ele uma grande multidão. É interessante que o ministério de Jesus Cristo é um ministério itinerante. Jesus, ele era um pregador itinerante, pregava a sua palavra, ensinava a sua doutrina, e o versículo de número 21 diz que em uma das agendas que Jesus ele pregara, uma multidão ajuntou-se a ele. E a palavra que me chama a atenção é o verbo ajuntar, porque aqui mostra que não foi Jesus quem foi atrás da multidão, mas foi a multidão quem veio atrás de Jesus Cristo. E isso implica nos dias de hoje, na vida de quem tem um ministério da palavra do Senhor. Porque hoje já estão se invertendo, já não é mais a multidão que se ajunta para ouvir a pregação, mas o pregador é quem vai atrás da multidão para aplicar a mensagem. Hoje se escolhem as agendas onde irão pregar, como por exemplo, se formos agendar alguns pregadores, dependendo a quantidade de membros que possui a congregação, o pregador ele não vem. O pregador não participa do culto. O pregador não ministra a mensagem, porque é o pregador que está atrás da multidão. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele portando a palavra, a multidão se ajuntou a ele. E o que me leva a pensar, irmãos, nesse texto é o seguinte: o que é que está nos atraindo até a pessoa de Jesus Cristo? Essa multidão estava ali
em torno de Jesus, e no meio de uma multidão existe 3 tipos de pessoa. Jesus, ele estava pregando e a multidão estava em sua volta, e essa multidão comportava 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa está localizada lá no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 6 e o versículo de número 5, em que parte da multidão que estava ouvindo Jesus pregar, naquela mensagem que ele multiplicara 5 pães e 2 peixinhos, parte dessa multidão que estava ali com Cristo estava interessado nos seus desejos e interesse próprio. O que Jesus, ele pode me dar? O que Jesus, ele pode me oferecer? Queriam fazer de Jesus um rei apenas porque ele tinha multiplicado os pães e os peixes. Então, se nós fazermos de Cristo um rei, nós não precisamos mais trabalhar. Vamos agora fazer de Jesus um rei e vamos todos virar vagabundo. Não vamos trabalhar mais. Jesus, ele tem o que oferecer. Jesus, ele tem o que dar. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele dispensa a multidão, ele dispensa até os seus discípulos, vai para o monte orar e fica lá sozinho. Sabe o que isso quer dizer? Jesus prefere ficar sozinho do que com uma multidão de interesseiro. Então, o que me leva a pensar é, nessa multidão, qual é a classificação nossa para nos ser atraído até Jesus Cristo? Será que é para pensar no meu interesse próprio? Será que é para pensar no que Jesus pode me dar? Será que é para pensar naquilo que Jesus pode me oferecer? Meu irmão, aquilo que Jesus, ele pôde nos dar foi há 2000 anos atrás, morrendo na cruz do Calvário para poder salvar a nossa vida. Nós não temos que ser atraídos a Jesus por aquilo que ele pode nos dar, porque ele já nos deu, aleluia. Então, nessa multidão nós encontramos o primeiro tipo de pessoa, que é as pessoas que pensam no seu interesse próprio, a pessoa que vive num egocentrismo terrível, uma pessoa que só pensa naquilo que pode lhe oferecer. Essa é o primeiro tipo de multidão que estava ali com Jesus Cristo. O segundo tipo de multidão, o segundo tipo de pessoa que estava ali com Jesus, nós encontramos no capítulo de número 15 do Evangelho escrito por Lucas, como fora pregado aqui ontem pelo nosso irmão Ezequiel. A multidão que estava ali em torno de Jesus Cristo, no versículo de número 2, diz que estavam os fariseus e estavam os escribas, e esses vieram para murmurar. Então, o primeiro tipo de pessoa é as pessoas que pensam no seu interesse próprio. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que vem para murmurar. A pessoa vem para a igreja, não vem para adorar. A pessoa vem para a igreja para poder ficar olhando os pontos falhos da igreja. A pessoa vem para a igreja já com um conhecimento para poder criticar a mensagem do pregador. A pessoa vem para a igreja com conhecimento vocal para poder criticar a voz do cantor. A pessoa vem para a igreja com habilidade instrumental para poder criticar quem anda tocando os instrumentos. A pessoa vem com habilidade de conhecimento de moda para poder criticar a roupa do irmão, a roupa da irmã. A pessoa vem com um autoconhecimento, autodidata em todos os quesitos e sentidos da vida. E quando chega até aqui, ele só fica assim: aqui está errado, não é desse jeito, não é dessa forma, não é assim que se faz. Ah, se eu tivesse no lugar, meu irmão, sabe por que as pessoas são assim? Porque não tem um chamado que você tem, aleluia. A Bíblia diz assim: olhe, meus irmãos, que não foi muitos nobres que são chamados. É pessoa invejosa, não tem o que você tem, fica te criticando. Não é o que você é e fica te criticando. Não possui o que Deus ele te deu e fica te criticando. Pessoa que só vem para murmurar. Pessoa
pessoa que só vem para criticar. Ah, mas se eu não pregar, o negócio não vai. Ah, mas se eu não cantar, o fogo não desce. Pessoas murmuradores. Mas enfim chega a classificação da terceira tipo de pessoa na multidão que estava aqui com Cristo. E Lucas capítulo de número 15, versículo de número 1, diz que as pessoas vêm até Jesus para o ouvir. Então, essa multidão estava em torno de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que no meio dessa multidão se destaca uma pessoa, mas essa pessoa, irmãos, ela é apresentada primeiramente pelo seu cargo e depois lhe é apresentado o nome. Observe que no versículo de número 22 diz que chegou até Jesus um dos principais da sinagoga. É um cargo muito elevado, uma pessoa de alta confiabilidade no meio do povo judeu, uma pessoa que tinha um cargo de responsabilidade, uma pessoa que possuía uma certa influência no meio da nação judaica, porque fariseu hoje é um termo pejorativo. Se você chamar o seu irmão de fariseu, com certeza ele não vai gostar. Mas nessa época aqui, irmãos, ser chamado de fariseu era honroso, porque hoje nós sabemos o que os fariseus são e o que eles fazem. Mas nessa época, se Jesus não tivesse revelado, os fariseus eram espelho da sociedade. Quando passava um fariseu, eu imagino os judeus ainda menino, olhando, falando assim: quando eu crescer eu vou ser igual a esse homem aí. Quando eu crescer eu vou ter o conhecimento e o cargo desse homem. Quando eu crescer eu quero ser tão importante como esse homem que passa diante dos nossos olhos. Quem era? Um fariseu. E Jairo, ele era príncipe, ou seja, ele era um dirigente de uma sinagoga. Ele não era apenas fariseu. Quem me acompanha, diga amém. Ele não era apenas um fariseu, ele era uma pessoa responsável para guiar e para organizar a tarefa dos fariseus dentro da sinagoga. Essa é a pessoa apresentada, primeiro pelo seu cargo e depois para o seu nome. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje se dá mais importância e mais valor ao título do que ao homem. Olha, esse não é o homem X, esse não é o Mateus, esse é o pregador Mateus. Esse não é o Donizete, esse é o pastor Donizete. Esse não é o Ezequiel, esse é o professor Ezequiel. Esse não é o João, esse é o vereador João. Esse não é a Maria, essa é a prefeita Maria. Esse não é o Roberto, esse é o deputado senhor excelentíssimo Roberto. Esse não é o, vamos pegar o nome aí, esse não é o Renato. Esse é o ministro, Renato. Se dá mais valor ao título do que ao nome. Mas, irmãos, isso serve para a empresa. Você é o encarregado, você é o supervisor, você é o diretor da empresa. Isso serve na sociedade. Você é o vereador, você é o prefeito, você é o presidente da república. Isso serve na igreja. Você é o cooperador, você é o diácono, você é o presbítero, o evangelista, você é o pastor da igreja. Mas isso não serve lá em cima, irmão, porque a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo de número 43 e o versículo de número 1, que Deus não nos chama pelo nosso título. Deus não nos chama, irmãos, por aquilo em que nós fomos levantados. A Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome. É pelo nome. Sabe o que isso quer dizer? Eu te conheço, João, eu te conheço, Maria, eu te conheço, Renato, eu te conheço. Jesus, ele está falando: eu te conheço.
Jairo poderia ter um cargo elevado, Jairo poderia ser uma pessoa de alta influência na sociedade, mas ele tinha um nome. E isso é importante, porque antes da nossa pessoa chegar, primeiro chega o nosso nome. Antes de nós chegarmos no local, o nosso nome vai na frente. Está vendo quem que está vindo por aí? Quem? É o Nelson. Nelson Barros. O nome é mais importante do que o título. Nós temos que zelar pelo nosso nome. A Bíblia diz assim que Deus, Ele coloca e eleva o seu nome acima da sua palavra. Jairo tinha um nome. E a Bíblia diz assim que Jairo, por ele ser tão grande, ele ser tão influente, ele ser tão elevado, e no versículo de número 22 diz agora que o Jairo que é apresentado grande, Jairo que é apresentado lá em cima, o local onde ele está é aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. O que eu entendo aqui? O nosso título pode nos levantar, mas o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. O nosso título pode colocar a gente lá em cima, mas o lugar mais alto que a gente tem que chegar é aos pés de Jesus Cristo de Nazaré, porque diante de Jesus não existe ninguém grande. Diante de Jesus não importa o teu cargo. Diante de Jesus não importa qual é a sua influência. Diante de Jesus não importa o valor que você tem lá no banco. Diante de Jesus, o que importa é que nós somos pequenos, lá embaixo, aleluia, aquele que ninguém vê, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém observa, mas quando Jesus ele passa, ele te chama pelo seu nome, e nós temos que reconhecer, irmãos, a nossa pequenez, aleluia, nós temos que reconhecer que se Deus ele nos chamou, é porque nós éramos, irmãos, as pessoas mais menosprezadas da sociedade. Olha para o nosso passado, quem éramos, e Deus nos escolheu, Deus nos deu um nome, e às vezes a gente quer crescer. Agora é diferente, o assunto comigo aqui é outro agora. Ai daquele que tocar em mim, vai ter que prestar conta com Deus. Poderiam crucificar Jesus, mas em você não pode nem tocar. Poderia matar os profetas e arrancar a cabeça, mas não pode nem encostar um dedo no santo de... Tem que descer do salto, irmão. Nós temos que descer do salto, reconhecer a nossa natureza. Nós não somos ouro, nós somos barro. Aleluia. O ouro que é ouro, quando é levado no fogo, ele derrete. Aleluia. O bronze que é bronze, quando é levado no fogo, ele derrete. A prata que é prata, quando é levada no fogo, ela derrete. O alumínio, quando é levado no fogo, derrete. O ferro, quando é levado no fogo, derrete. Mas o barro, quando é levado no fogo, quanto mais fogo vem, mais firme ele fica. Vamos reconhecer a nossa natureza. Deus nos tirou do barro. E Jairo é apresentado tão grande, chega Jesus, Jairo ele desce. Quando Jairo ele desce, o versículo de número 23 diz que ele rogou ao Senhor. Agora vamos fazer uma soma matemática aqui. No versículo de número 22, a Bíblia diz que ele prostou. No versículo de número 23, a Bíblia diz que ele rogou. E ele falou com Jesus. O que é prostrar e falar com Jesus? Oração. Orar. Jairo estava com um problema, Jairo estava com uma situação complicadíssima,
ele levou para o Senhor e colocou em oração. Sabe por que a gente peca por muitas vezes? Porque no meio da situação de Jairo, aparece uma mulher com fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Depois que ela perdeu tudo, ela foi atrás de Jesus. Jairo não. Jairo não ligou para a sua influência. Jairo não ligou para o seu título. Imagina aqui comigo, um fariseu indo atrás de Jesus. Para quem não sabe, os fariseus odiavam Jesus. Fariseus, saduceus, herodianos, os cilícios, toda aquela corja lá, odiavam Jesus e procuravam matar. Jairo, sendo fariseu, não deixou o seu título o impedir de o buscar e de se prostrar perante Jesus. O que é que às vezes nos impede, irmãos? Não, primeiro eu vou correr atrás das outras coisas, primeiro eu vou correr atrás de outros meios. Assim foi essa mulher, gastou tudo que tinha para ir atrás daquele que tudo poderia dar. Jairo olhou e falou: peraí, eu não vou esperar perder tudo que eu tenho. Ele já foi direto a Jesus, sem deixar, irmãos, que as complicações oriundas ao seu ministério o impedisse. Já viu hoje a pessoa quando está sentindo a presença de Deus? Eu não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Não vou chorar porque eu sou homem não chora. Chora, irmãos. Chora. Diante de Deus chora, como diz o pastor Elson de Assis, e ainda faz biquinho, chora. Porque chora, porque a namorada largou, chora, porque perdeu o jogo do videogame, chora porque teve que ir para a escola, chora por tudo, mas não chora por Deus. Homem que é homem na presença de Deus, chora. E a Bíblia diz que nada disso impediu Jairo. Não, eu vou atrás de Jesus Cristo. Ele se prostrou e a Bíblia diz assim que ele clamou ao Senhor dizendo: minha filha está moribunda. Ou seja, está quase morrendo. Jairo não foi pedir para ele mesmo. Jairo ele foi interceder pela sua. E a nossa atitude hoje? Nós estamos intercedendo pelos nossos filhos. Quem é pai aqui e quem é mãe está intercedendo pelo filho? Está orando e entregando seu filho na mão de Deus? Qual está sendo o nosso relacionamento com Deus sobre os nossos filhos? Jairo viu um problema na sua família e colocou Deus no meio. Sabe qual é a melhor pessoa para nos ensinar a mexer no Windows? Bill Gates. Sabe por quê? Porque foi ele quem criou o Windows, o computador. Sabe quem é a melhor pessoa para poder nos ensinar a mexer em um iPhone, que é complicadíssimo? Hoje os jovens é tudo iPhone. Sabe quem é? Steve Jobs. Por quê? Porque foi ele quem criou a Apple. Sabe quem é a melhor pessoa para poder dizer para nós aonde estão as tubulações aqui dessa igreja, a questão de encanamento de fio ou de água? Foi quem construiu a igreja. Sabe quem é a melhor pessoa para poder te ensinar como lidar com seu filho? É Deus, porque foi Ele quem criou seu filho. Sabe quem é a melhor pessoa para poder te ensinar a lidar com a sua esposa? É Deus, porque foi Ele quem fez a sua esposa. Sabe quem é a melhor pessoa para poder te ensinar como suportar o seu marido? É Deus, porque foi Ele quem criou o seu marido. Foi Deus quem nos fez. Jairo olhou e falou: peraí, eu vou atrás da melhor pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Foi até lá. Você está colocando Deus na sua família?
Você está colocando Deus entre você e seu filho? Como está a nossa busca pelos nossos filhos? Jairo foi buscar Jesus por causa da sua filha. Senhor, a minha filha, Senhor. E quem aqui é pai, irmão, sabe que o amor que tem pelo filho vai além do amor que tem por si mesmo. Sim ou não? Ah, Mateus, como você prova isso? Simples. Se o seu filho está doente, você não dá vontade de arrancar a doença dele e colocar em você? Para ele ficar bem e você ficar ruim no lugar dele? Você ama ele mais do que você mesmo. Imagina Jairo aqui comigo, irmão. Foi atrás de Jesus Cristo, porque a sua filha, a Bíblia não diz que tem outro, também não diz que tem. Então ela dá base para mim conjecturar sem inferir exegese bíblica. Imagina que é a única filha de Jairo. A única filha de Jairo doente, e quando a Bíblia cita a expressão moribunda, quer dizer que está quase morrendo. Imagina comigo aqui Jairo, irmãos, ali na presença de Jesus Cristo. De onde estava a sua cabeça? Lá na sua casa. O que tinha lá na sua casa? A sua filha. Quando a gente vai levar o filho para o médico, é que a gente não pode, mas dá vontade de colocar a ficha no primeiro lugar, né? O médico atender primeiro ele, ou primeiro ela. Nós ficamos desesperados. Eu lembro quando morava lá em Campinas, minha filha Isabela estava com pneumonia, internada na Unicamp. Eu saía da padaria até minha casa de moto, dava 3 minutos. Trabalhava na padaria e 3 minutos eu dava para ir em casa tomar banho rapidinho, porque sai tudo cheio de farinha de trigo. E eu poderia tomar banho e ir para lá. Sabe o que eu fazia? Pegava a moto, esses 3 minutinhos eu poderia gastar no percurso indo ali para a Unicamp. Eu saía da padaria sem tomar banho, sem tirar a camisa, e ia direto para a Unicamp. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, minha esposa tentou conversar comigo, eu não conseguia nem falar, irmãos, de ver minha filha naquela situação. A vontade era tirar dela e colocar em mim. E quando estava lá na Unicamp, irmãos, eu queria que o médico desse toda a atenção para ela e que fosse exclusiva, a rainha de todos os povos, para que a atenção fosse exclusiva. O tempo valia muito para Jairo aqui, porque quem estava enfermo era a filha dele. Quando ele foi até Jesus e falou assim: Jesus, minha filha está terrivelmente enferma. Olha só aqui que Jairo ele diz: rogo-te que venhas, imponhas as suas mãos para que ela sare, que ela... Olha o plano de Jairo. Estava tudo preparado. Senhor, vai ser dessa forma aqui, ó. O senhor vai sair daqui, vai até em casa. Quando o senhor chegar em casa, vai até onde ela estiver. Quando o senhor chegar até ela, o senhor coloca as suas mãos sobre ela. Aí ela vai ser curada da enfermidade e ela não vai morrer. Está tudo preparado. Está tudo certo, Senhor. Está aqui a planta do que o Senhor tem que fazer. É Jairo querendo ensinar Jesus como trabalhar. A gente dá risada, irmão, mas a gente é da mesma forma. Não, Senhor, já está tudo preparado. Eu já planejei tudo. Faz dessa forma que vai dar certo. Faz desse jeito que é sucesso. Aí a Bíblia diz que Jairo, ele clama a Jesus. Eu imagino Jesus ouvindo o plano de Jairo. E no versículo de número 24, a Bíblia diz que Jesus, ele até foi com Jairo, mas ele não respondeu nada. Às vezes, Jesus escuta a nossa oração e fala: Luiz Carlos, nem vou falar nada para você. Nem vou falar nada para você. É melhor eu ficar quietinho. Mas o fato de Jesus estar em silêncio não quer dizer que ele não está conosco. A Bíblia diz que Jesus não falou nada, mas ele foi com Jairo.
Aí quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, e nós vemos o silêncio de Jesus, isso, Ezequiel, nos corrói por dentro. Por quê? Porque se Jesus ele fala alguma coisa, irmão, imagina você orar, você ora, e Jesus ele fala assim, maravilha, vamos lá. Jesus ele autorizou, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Sei para onde Jesus ele me direcionou. Ele me deu autorização. Se ele fala não, talvez a gente fica beiçudo, mas a gente sabe que nós não podemos fazer. Ou seja, fomos direcionados. O duro é quando Jesus não fala nada. Aí a gente costuma usar a expressão assim, ó. Parece que eu estou orando e a oração não passa desse teto. Quem já ouviu isso? Eu estou orando, mas o céu está de bronze. Não vem resposta. Não vem a voz de Deus para falar conosco. Mas o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não está conosco. Quando nós olhamos para Provérbios, no seu número 16 e o verso de número 9, a Bíblia diz assim que o coração do homem planeja o seu caminho, mas quem dirige os seus passos é o Senhor. A gente planeja, Senhor, vai ser dessa forma, mas o Senhor é quem dirige. E quando ele fica em silêncio, aí tem o livro de Eclesiastes que diz assim, Eclesiastes 9:17, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Deus pode não estar falando, mas Ele pode estar trabalhando. Deus não falou no livro de Esther, mas olha a obra que Deus ele fez no livro de Esther. Olha a obra que Deus ele fez na história de Esther. E a Bíblia diz então, para finalizarmos, que quando Jesus ele entrega o plano para Jairo, na verdade Jairo entrega o plano para Jesus, e Jesus está indo para a casa dele, uma mulher aparece, toca nas suas vestes, e Jesus ele para. Aí imagina o Jairo pegando a planta que ele deu para Jesus, falando assim, opa, peraí. O Jesus parar está fora da planta. O Jesus ele parar não está no propósito. O Jesus ele parar é algo inesperado. O Jesus ele parar é algo que eu não estava contando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente acha que Deus ele trabalha de uma forma, Deus ele vem e trabalha de outra. Às vezes somos sábios demais. Sabe aos nossos olhos, Deus trabalha dessa forma, vai ser assim. Aí Deus vem, muda a forma de trabalhar e a gente não entende nada. Quem é que já imaginou Deus usando uma pomba para avisar Noé o momento certo de abrir a arca? Quem é que já imaginou Deus usando um pedaço de madeira para poder tocar nas águas e as águas se abrirem, tocar nas águas, as águas fecharem e matar todos os egípcios? Quem é que já imaginou isso? Quem é que imaginou Deus usando o cajado de Arão, fazendo dele florir e Arão se tornando um sacerdote? Quem já imaginou isso? Quem imaginou Sansão com uma queixada de jumento matar 1000 filisteus? Quem imaginou, irmãos, todo mundo ali preparado para a guerra contra os filisteus? Sai de lá um Golias. Quem é que imaginou um menino sem armadura, com pedra na mão, matar o gigante que a nação estava temendo? Quem imaginou isso aí? Quem imaginou que quando o profeta estava lá dentro do calabouço, o que foi usado para tirar ele de lá foi trapos velhos que tirou o profeta do calabouço? Quem é que imaginou, irmãos, que através de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentaria uma multidão? Quem imaginou isso? Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos.
A única coisa que nós temos que fazer é confiar. Que por mais que pareça que está dando errado, Jesus ele faz dar certo. Amém? Deus abençoe em nome de